dia! E a nossa aula já vai começar. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março de 2021. Corre lá e atualiza o seu calendário. Hoje eu trouxe novamente a minha amiguinha aqui, a Gotinha de Água. E hoje ela vai nos ensinar mais um pouco as formas como você deve utilizar a água aí na sua casa. A Gotinha já nos contou, né, quais são as utilidades da água. Muitos de vocês me contaram que usam água para tomar banho, usam água para beber, é importante beber água para hidratar o corpo. Muitos me contaram que a mamãe usa água para lavar roupa, para limpar o fogão, para preparar os alimentos, para dar água para o bichinho de estimação, enfim. Vocês aprenderam também que a água tem um ciclo, que a chuva que você vê, tá vendo aí nos últimos dias, ela tem um ciclo, ela começa quando o sol que tá bem ali, ó, esquenta as águas dos rios, dos mares, dos lagos, e aí aquelas gotinhas que estão ali de boa, morando ali naquele lago, começam a esquentar e viram um vaporzinho e vai subindo, 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 subindo. Quando chega lá em cima, o vento é muito frio e as gotinhas começam a formar uma nuvem cheia de gotas. E aí, de repente, com o vento soprando frio, as gotinhas, a nuvem explode e chua! Vem a chuva molhar a terra novamente para a vida continuar. Foi assim que a tia mostrou para você como se formam as chuvas, né? E hoje a minha amiga, que já lhe contou tudo isso, né? Ela vai lhe dizer como é que você faz aí na sua casa, como você deve fazer e ensinar para todo mundo que mora com você a ser um guardião da água. Ela já teve outros guardiões da água e ela hoje trouxe para que eu mostrasse a vocês algumas imagens. Ela disse que guarda lá no registro dela fotos de outras crianças que aprenderam direitinho atitudes positivas e educadas de utilização da água. Você sabia que nosso planeta, que parece uma esfera, que é redonda, que parece uma bola, a sua superfície é formada por água, muita água. Porém, toda essa água que tem na superfície não é própria para o consumo, apenas uma pequena parte é que nós utilizamos para beber, preparar os alimentos, tomar banho, porque o restante é das águas dos mares, dos oceanos, que é uma água salgada. A gente não pode tomar água salgada, né? Faz mal. Então, a minha amiguinha tá me dizendo aqui, ó, quando eu boto ela assim, ela fica me contando algumas coisas. Ela veio me dizer que eu preciso dizer para você que você tem que ter educação na hora de usar a água, que é um bem mais precioso que existe na humanidade. Se a água acabar, a água que a gente chama de água potável, você sabe o que é uma água potável? Você já ouviu falar nessa palavra? Olha só, se você não ouviu, hoje você está aprendendo uma palavra nova. Água potável é a água que é própria para o nosso consumo. Nós não podemos usar água suja, água salgada, água com cheiro, água com gosto, água com cor. A água ela tem que ser transparente, ela tem que ser incolor. A água tem que ser sem cheiro, ela tem que ser inodora e a água ela tem que ser sem sabor, tá certo? Eu não posso tomar água suja, eu não posso fazer meus alimentos utilizando água suja, eu não posso dar água para o meu bichinho de estimação sendo uma água suja, eu não posso regar minhas plantas também com água contaminada, tá certo?
Então, a gotinha veio nos contar tudo isso, certo? E aí, a gotinha quer que você seja esse guardião. Eu vou colocar minha gotinha aqui um minutinho, porque eu vou começar a mostrar o que ela tá querendo me dizer. Oi? Ah, ela me contou também e ela pediu para que eu contasse para vocês que a água ela passa por algumas transformações. Sabe aquela água que sai da torneira da sua casa? A água quando tá daquela forma ali, eu digo que ela está líquida. Sabe aquele cubinho de gelo que a gente bota na forminha? A água líquida vai para a forminha, a mamãe bota no congelador e ela vira uma pedra de gelo. Sabe o que como a gente chama aquela pedra de gelo? É a água que ficou sólida. Quem aí em casa já viu a água do café fervendo? Quando a água do café está fervendo, sobe um vaporzinho, sobe. Aquilo ali é a água em forma de vapor, certo? Então, essas são as fases da água e a gotinha tá querendo ensinar isso para você também, tá bom? A água pode ser sólida, a água pode ser um vaporzinho, gases é um vaporzinho. A água pode ser líquida, que é aquela que sai da torneira, tá bom? E aí, eu vou botar minha gotinha aqui, desse lado. Não, vou botar ela aqui no cantinho, que ela tá muito cansada dessa viagem que ela fez. Vocês viram a viagem que a minha gotinha fez? Olha só. A minha gotinha aqui adorou fazer aquela viagem e voltar em forma de chuva. Ela me falou que conheceu uma menina muito educada. Que essa menina, quando ia tomar banho, ela desligava o chuveiro na hora de passar o sabonete. Olha só, a gotinha me disse que um bom guardião precisa desligar o chuveiro para se ensaboar na hora do banho. A minha gotinha me disse que o nosso banho não pode ser demorado com o chuveiro ligado, porque aquela água tá caindo e indo embora, sendo desperdiçada, tá certo? A minha gotinha também trouxe aqui outra criança que virou um guardião por causa da educação dele quando utiliza a água na casa dele. É esse garotinho aqui, ó. Ele é um guardião, sabe por quê? Porque quando ele vai usar água para escovar os dentes, né? Porque a gente precisa fazer nossa higiene, mas gastar água não pode. Quando nós vamos fazer nossa higiene corporal, nós tomamos banho utilizando a água de forma consciente. Na hora do chuveiro, abro, me molho, desligo, passo sabonete, abro para ligar, para tirar o sabonete. E assim eu não gasto água. Da mesma forma, na hora de escovar os dentes. Eu não posso ficar lá, ó, escovando o meu dentinho e a torneira ligada. Eu tenho que desligar na hora de escovar os meus dentinhos. E foi isso que esse menino aqui fez, ó. A gotinha trouxe aqui para nos mostrar que ele virou o guardião porque na hora de escovar os dentes, ele sabia economizar, tá certo? Outra criança que também aprendeu a ser um guardião, que a minha amiguinha trouxe, foi essa garotinha aqui que adorava ajudar a mãe dela nos afazeres da casa, assim. Ela gostava de varrer a casa, ela gostava de lavar a louça. Só que ela acabou virando guardiã, porque ela era muito educada. Quando ela ia lavar a louça, ela ensaboava toda a louça para... Sabe o que é ensaboar? Eu pego a louça, o meu prato, limpo com a esponja, boto lá no lixo restinho de comida. Aí eu abro a torneira, molho o meu pratinho para tirar aquele sujeirinha que fica. Fecho a torneira, passo sabão no prato, nas coisas que eu utilizei e boto lá e reservo.
Quando eu termino de passar sabão em toda a louça, aí eu vou enxaguar. Você sabia? Quanto menos você abrir a torneira, mais você estará economizando água? E é assim que essa menininha aqui fez, ó. Por isso, ela virou uma guardiã da água. Porque na hora de lavar a louça, ela sabia utilizar a água de forma consciente. Eu tenho aqui também outra menina que fazia uma coisa muito legal. Lá na escola eu via muita gente enchendo o copo, tomando um gole e jogando o resto. Não pode. Eu só posso colocar no meu copinho a quantidade de água que eu irei tomar, beber. Eu não posso botar água no copo para depois jogar. Isso também é desperdício de água. Como ela era muito educada, a Gotinha intitulou ela de a guardiã da água, tá certo? Outra é um menino que adorava cuidar do jardim. E ele aprendeu, sabe o que? Ele aprendeu duas coisas, esse menino. Ele gostava de limpar ali a frente da casa dele, porque essas crianças aqui, elas adoram ajudar nos afazeres da casa. Então ele aprendeu que é importante regar as plantas com regador, não com a mangueira, com regador. Sabe por quê? Porque você sabe a quantidade certinha de água que você vai usar. Com a mangueira você fica lá aguando, esquece até que a torneira tá ligada. Então, se eu vou aguar a minha plantinha, eu tenho que usar um regador, tá certo? Para economizar água. E por isso, a Gotinha falou para ele que a partir desse dia ele seria o guardião da água, um dos guardiões da água. Esse mesmo menino adorava limpar a calçada. Não, ele adorava ajudar o pai dele a lavar o carro. E sabe o que ele ensinou pro pai dele? Ele ensinou pro pai dele que não se lava carro com mangueira. O carro tem que ser lavado com balde e um paninho, tá certo? Quando o carro tá muito sujo, aí você tem que levar para um local apropriado para ser lavado. Mas em casa eu não posso estar ligando a mangueira e gastando água, tá certo? Então, carro, moto tem que ser lavado com balde. Por isso, esse menino e o pai dele são guardiões da água. Outro... esse aqui a tia já mostrou, né? Que ele gostava de regar com o regador, as plantas. Aqui, ó, eu tenho um rapaz. Esse rapaz tá cuidando lá da limpeza da calçada dele. Observe o que ele tá usando. Ele está usando uma vassoura. Sabe por quê? Porque a calçada eu preciso limpar com a vassoura para não desperdiçar água. Eu não posso sair molhando a calçada com mangueira e a água indo embora, tá certo? Então, calçada eu limpo com vassoura, tá bom? Por isso, ele também virou um guardião da água. Vamos lá. E aqui, olha uma trouxa gigantesca de roupas para lavar. E agora é a sua vez. A Gotinha veio nos dizer que vocês precisam dizer tudo isso que a tia falou. E dizer para a mamãe. E dizer também que a roupa eu tenho que lavar tudo de uma vez em um único dia para não desperdiçar água, para não ter que encher aquela máquina enorme de água todos os dias e gastar água. Eu lavo em um único dia, tá certo? Então, juntar roupa para lavar em um único dia também é ser guardião da água. Aqui, a Gotinha tá me dizendo que sempre que você encontrar uma torneira pingando aí na sua casa, um cano vazando, você precisa correr e dizer para sua mamãe, para seu papai, para sua vovó, para seu tio, para a pessoa que mora com você, que a torneira pingando desperdiça
E você precisa ser o guardião da água, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero ver se você entendeu direitinho, né? O que eu tenho que fazer para economizar água? O que eu tenho que fazer? Desligar o chuveiro na hora de passar o sabonete. Se você fizer isso, você vai ser um guardião da água. Escovar os dentes com a torneira desligada. Só ligar na hora de ensaboar. Você deve também ensaboar toda a louça, só depois usar água para tirar o sabão. Colocar no copo só a quantidade de água que você irá beber. Tem mais. Lavar os veículos da casa, os meios de transporte da casa com balde, com água, com pano. Regar as plantas com regador. Varrer a calçada com a vassoura. Juntar toda a roupa para lavar de uma só vez. E não deixar a torneira pingando. Tem mais uma coisa que eu não trouxe aqui, que a gotinha me lembrou agora, que você precisa fazer, certo? Você precisa, a gotinha me disse que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ter bastante higiene com a nossa mãozinha, com as nossas mãos. Então, na hora de lavar a sua mãozinha, você também não pode ensaboar a sua mão, né? Porque lavar a mão é diferente de molhar a mão. Lavar é quando eu passo sabão. Lavei minha mão, molhei, passei sabão, sabonete, não sei o que você usa, né? Então, quando você vai lavar a sua mãozinha, que você passa o sabão, na hora de passar o sabão, porque o sabão tem que ser bem passado na mãozinha. Qualquer dia a tia vai trazer uma aula sobre isso. Então, na hora de passar o sabão, você precisa também desligar a torneira. Só ligar a torneira na hora de enxaguar. Enxaguar é tirar o sabão, tá bom? E a minha gotinha está lhe contando isso. E aí, será que você vai conseguir ser o guardião da água? Eu quero ver isso lá no grupo. Eu quero que você grave um vídeo me contando. Pode só uma, não precisa ser todas. Você vai me contar uma atitude, uma ação. O que faz de você um guardião da água? Quais dessas coisas aqui você tem o hábito de fazer para preservar a água? Se você preservar a água, você estará preservando a vida no planeta Terra. Se você não preservar a água, você vai estar contribuindo para que a água no planeta Terra acabe. Você sabia disso? Então, você vai gravar o seu vídeo e mostrar para a tia lá no grupo. Aí, depois que você fizer o seu vídeo me mostrando que você é o guardião da água, me mostrando o que você faz aí na sua casa para economizar água e me mostrando que você tem educação com o uso da água, você deve, lá no seu livro de Natureza e Sociedade, realizar as atividades nas páginas 137 a 140, tá certo? A tia transferiu a aula de natureza para quarta-feira, porque amanhã é feriado. Amanhã é o dia da carta de um documento que aboliu a escravidão no nosso estado. Por isso que é feriado, tá bom? Na sexta-feira eu volto com uma atividade bem legal sobre o dia do circo. Hoje nós estamos encerrando nosso estudo sobre a água, mas não significa que você vai deixar de ser guardião. Você tem que ser guardião de hoje até você ficar adulto, que é para nossa água não acabar, tá bom? A tia vai explicar um pouco como é a atividade, tá certo? Olha só, na página 137, essa página aqui, você deve observar as imagens, a mamãe vai ler esse texto que tem nessa página, você deve observar as imagens e responder, e marcar com um traço, não é com um X, é com um traço, certo?
Marcar com traço as atividades que você realiza todos os dias com o uso da água. É o que a gente já estudou na semana. O que você faz? Como é que você utiliza a água aí na sua casa? Você vai olhar as figuras, ó. E aquela figura que for parecida com as atitudes que você tem, com os usos que você faz da água, você vai marcar com tracinho. Aqui, ó, embaixo, eu tenho outra atividade, outra questão, que diz assim: podemos encontrar água salgada e água doce na natureza? Numere de acordo com a legenda. Eu vou colocar para água doce. Você sabe o que é água doce? Água doce não é porque ela é doce com açúcar, não. A água doce é porque ela não é água do mar, ela não é a água salgada. A água doce é a água dos lagos, dos rios, das lagoas, tá certo? Água salgada é a água dos mares, dos oceanos, tá bom? Então, se for doce, você marca 1. Se for salgada, você marca 2, tá certo? Você vai observar a imagem primeiro para poder marcar, tá bom? Depois, lá na página 138, a mamãe vai ler, um adulto que ensina a sua tarefa, irá ler o que está aqui em cada tirinha dessa, tá certo? E aí você vai ouvir e vai relacionar, vai ligar a figura de acordo com o que a mamãe ou um adulto que ensina a sua tarefa leu para você, tá bom? Lá na página 139, você vai pintar de vermelho, você vai observar as 4 cenas aqui, os 4 quadrinhos. Você vai pintar de vermelho as pessoas que não são guardiãs da água, que estão fazendo coisas que não colaboram para a preservação da água no planeta Terra. Sabe aquelas coisas erradas que a gente não pode fazer, senão a água vai acabar? Você vai pintar de vermelho. De verde, você vai pintar os guardiões da água, a cena onde as pessoas estão sendo educadas com o uso da água. Você vai pintar apenas o quadrinho, tá certo? Não é aqui, é o quadrinho, tá bom? Vermelho, quem não utiliza a água de forma correta. Verde, quem está utilizando a água de forma, legal, tá bom? Lá na página 140, você vai observar essas cenas aqui, tá certo? Você vai observar cada criança dessa daqui e vai ligar com lápis de cores diferentes para a sua atividade ficar bem colorida. Você vai ligar ou o animal ou a planta, não sei por onde você vai começar. Você vai ligar, descobrir do que cada pessoa, animal precisa na hora de usar a água aqui, ó. O que cada figura dessa precisa na hora de usar a água? Você vai fazer a correspondência, tá certo? E a tia vai deixar também uma tarefa para finalizar esse nosso tema da semana, tá certo? Eu vou deixar para você fazer no seu caderno. Para isso, você vai precisar de algodão e vai precisar de tinta guache azul ou cola colorida. Ou se você não tiver, você vai usar giz de cera ou lápis de cor, tá certo? Uma atividade simples, bem legal de fazer para finalizar esse nosso estudo sobre a água, tá bom? Um beijinho e até sexta-feira.